Então, voltando aí, pessoal, o número atômico e o número de massa fornecem a composição do átomo. Consideramos, por exemplo, o átomo de sódio, que em Z é igual a 11 e A igual a 23. Sendo A igual a prótons mais nêutrons, o número de nêutrons será A menos Z, ou seja, 23 menos 11, que é igual a 12. Então, o átomo de sódio é formado por 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. Todos os átomos de determinado elemento químico têm o mesmo número atômico, que é representado pela letra Z maiúscula. Símbolos dos elementos químicos. Cada elemento químico é representado por um símbolo. Foi o químico sueco Jöns Jacob que propôs no século XIX o sistema de símbolos químicos. Em princípio, o símbolo do elemento deve ser a inicial de seu nome em letra de imprensa maiúscula. Como assim? Vejamos os exemplos. Hidrogênio, H maiúsculo, oxigênio, O, carbono, C, iodo, I, flúor, F. Nos elementos químicos iniciados com a mesma letra, é acrescentada uma letra de imprensa escrita em minúscula. Como assim? Por exemplo, cobalto. Começa com C também igual ao carbono. Cobalto, então, vai ser representado pelas letras C maiúscula e O minúscula, CO. O crômio, Cr. Cálcio, Ca. Mas alguns elementos químicos têm seu símbolo derivado do latim. Exemplo, o sódio, que vem do natrium, no latim. Então, seu símbolo químico é o quê? Na, N maiúsculo, A minúsculo. Potássio, cálium, em latim, é o K. Enxofre, que é sulfuro, em latim, é representado pela letra S. Fósforo, fósforos, no latim, representado pela letra P. Prata, argento, no latim, representado pelas letras AG. Átomos e íons. Um átomo neutro possui o mesmo número de prótons e de elétrons, portanto, ele é eletricamente neutro. As cargas vão se anular, tá? Porque ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, então as cargas se anulam. Átomo, número de prótons, P, e número de elétrons, representado pela letra E, com um símbolozinho aí ao lado. Caso o número de elétrons, por algum motivo, fique diferente do número de prótons, haverá carga elétrica resultante à consequente formação de um íon. Íon, número de prótons, P, diferente do número de elétrons. Então, vai acontecer essa variação quando um átomo ganha ou perde um elétron. Quando um átomo ganha elétrons, ele fica com o número de cargas negativas maior que o número de cargas positivas e torna-se então um íon negativo, que é chamado ânion. Já quando o átomo perde elétrons, ele fica com o número de cargas positivas maior do que o número de cargas negativas, e aí ele se torna então um íon positivo, que é chamado cátion. Então, se ele ganha elétrons, ele fica negativo, ânion. E se ele perde elétrons, ele fica positivo, cátion.